E ainda falando de comércio internacional e relações exteriores, o Ministério das Relações Exteriores do Brasil vê com preocupação a votação de salvaguardas por parte da União Europeia nesta tentativa de um acordo com o Mercosul. O mecanismo teria como objetivo limitar o crescimento das exportações do bloco sul-americano ao mercado europeu. Assunto para o nosso colunista Tony Volpon. Tony, os europeus querem ou não querem o acordo com o Mercosul? Boa tarde, meu caro. Boa tarde. Depende do europeu, né? É, Bom, a vantagem comparativa entre agentes europeus, a gente tem muita vantagem em minério e agrícola, eles têm mais vantagem em bens industriais. Então, quando você olha para uma Alemanha que se destaca como produtora de bens industriais, você pode ver que eles provavelmente vão apoiar o acordo, né? Agora, quando você pega os países que foram citados até na reportagem, tanto França como Polônia, que ainda têm setores agrícolas bastante grandes, e relevantes em suas economias, eles obviamente, né, já estão se posicionando contra. E, como disse a reportagem, a Itália pode ser o fiel da balança, dado, né, as regras de votação para aprovação que a comunidade tem. E isso é normal, né? Uma comunidade muito heterógena, né? Tem de tudo lá dentro, país pequeno, país grande, né? Diferenças de renda também bastante relevantes. Então é sempre difícil chegar a algum tipo de consenso. E, Tony, do ponto de vista econômico, da possibilidade de abertura de mercados, te parece este acordo algo positivo para a economia do Mercosul, para a economia brasileira, ou ele vem demasiadamente atrasado, já que essa negociação se arrasta por décadas, no plural? Eu sou a favor de qualquer abertura comercial, porque o Brasil especificamente, o Mercosul como um todo, né, ainda é muito fechado. Então, tudo que abre é bom para mim, ponto, né? Eu acho que é bastante provável que nessa notícia de salvaguardas que ele seja aprovado, tá? Deve ser o tipo de negócio entre quem é contra e quem é a favor, né? Então, vamos abrir, mas vamos controlar, né, ao longo do tempo a velocidade da entrada dessas novas importações, né, no caso, o setor agrícola do Mercosul para a Europa, ao longo do tempo, né? Eu acho que a gente deve estar preparado para ver isso ser aprovado, né? Porque eu acho que é bem o estilo deles, né? Para tentar fechar o acordo. Obviamente, o Mercosul vai ter que decidir se ainda vale a pena ir em frente. Eu diria que ainda assim vale a pena, porque esses salvaguardas normalmente têm um prazo para caducar, né? Vamos ver o que eles vão aprovar, obviamente, mas normalmente tem um prazo para caducar. E, enfim, de novo, é melhor ter um mercado que está abrindo lentamente, né? Mas está abrindo do que ter nada. E do ponto de vista da competitividade, o setor agro, especialmente na França, é muito vocal em conseguir reclamar, em se fazer presente no noticiário. Obviamente, eles temem a competitividade do agro da Argentina, do Brasil, né, do Uruguai. Mas pensando na ótica contrária, a indústria do Mercosul está preparada para competir com a indústria europeia? E aí eu não digo apenas e tão somente das máquinas alemãs que são o estado da arte no seu intento. Como é que o setor industrial do Mercosul está se esse acordo realmente for assinado? Eu acho que também há algumas salvaguardas para isso, né? O acordo é complexo. Então, por exemplo, né, você não vai conseguir comprar Porsche com tarifa zero no Brasil, né? Que seria, se fosse realmente um acordo de livre comércio total, né? Muitas pessoas estariam muito felizes em comprar carro alemão sem tarifa. A gente sabe que isso não vai acontecer. Então a gente também não deve superestimar o efeito desse acordo, né? Quer dizer, de novo, é um acordo bom, né? Muitos anos de negociação, vai ter várias salvaguardas de todos os lados, mas é melhor ter que não ter. E como eu disse, né, em geral, a gente ainda vive, né, em economias muito fechadas, na América Latina como um todo. Então, qualquer movimento de abertura, especialmente nesse mundo mais protecionista, eu acho que é bem-vindo. Então, espero, né, com salvaguardas ou não, que de fato haja né, a cerimônia de assinatura nesse final de semana.
Para terminar, do ponto de vista mais estrutural, quando a gente observa essa tentativa de Bruxelas e de Montevidéu, né, onde fica a sede do Mercosul, de avançar com essa conversa, em um mundo que é pautado desde o começo do ano por Donald Trump e esse esforço de Trump em proteger a economia norte-americana. Como é que dá para avaliar esses dois movimentos ao mesmo tempo? Eles estão na mesma página? Trump, de fato, colocou um freio na globalização? Qual que é a tua leitura mais de longo prazo para tudo isso que está acontecendo? O elefante na sala que a gente não discutiu é China, né, que né, chegou nessa marca histórica de um superávit comercial de US$ 1 trilhão e está causando uma enorme pânico na Europa, né, porque eles realmente acham que o seu setor automobilístico, que é muito importante, né, especialmente para a Alemanha, pode ser dizimado por essa onda de exportações de carros baratos e de boa qualidade chinesa, né, entre outros bens. E então acho que isso vai ser o grande desafio dos próximos anos, né, para todos esses países, né, como inclusive o Brasil, como lidar com essa avalanche de exportações chinesas quando não há absolutamente nenhuma indicação por parte da China que ela está disposta a mudar suas políticas macroeconômicas, inclusive sua política cambial, que mantém a sua moeda bastante barata, exatamente para incentivar essas exportações, que haveria algum tipo de mudança para aumentar o consumo interno na China, né? E, portanto, aumentar o nível de importação. Então, você ainda tem uma economia chinesa que vive, né, com essa sobreoferta, em função dos vultosos investimentos que foram feitos ao longo dessas décadas, o mercado imobiliário que implodiu, né, então, portanto, coloca muita pressão sobre a demanda, tem um efeito negativo também sobre, né, um efeito riqueza negativo sobre os consumidores, por isso que a demanda é bastante fraca, e a única saída que o governo chinês vê hoje é aumentar as exportações para o resto do mundo. Isso sim vai ser o grande drama do comércio exterior nos próximos anos. Muito bem, US$ 1 trilhão é o superávit comercial da China no acumulado deste ano e ainda o ano nem acabou. Tony Volpon, colunista do CNN Money e ex-diretor do Banco Central. Obrigado pela conversa, meu caro. Boa semana. Um abraço, até a próxima. Tchau, tchau.